Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma tertúlia holística. Desta vez o meu convidado é o Juan Campos. Juan, muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui nesta tertúlia comigo. Seja muito bem-vindo. Isabel, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz em conhecer todos vocês, em conversar sobre tarô, que é uma minha paixão suprema, e muito obrigado. Acho que o tarô, quando se cruza na nossa vida, é uma paixão que fica para todos. Nós cruzamos-nos com o tarô e dificilmente largamos essa paixão ou largamos esse registro. Sei que és biólogo de formação académica. Como é que foi que o tarô se cruzou na tua vida? Olha, Isabel, o tarô cruzou na minha vida de uma forma bem inusitada. Desde o colégio, colegas minhas de turma já jogavam tarô, Lenormand, e eu observava elas jogarem as cartas e via que uma cartinha só, duas no máximo, já falava coisas que, nossa, como que uma carta só já fala isso tudo? E daí me deu a curiosidade de estudar, de conhecer, mas por outro lado eu deixei em off. Ok, legal, interessante, mas o meu carro-chefe era astrologia. Eu estudo astrologia já há alguns anos, já pratico, já faço consulta com astrologia, e foi. E um belo dia, em 2018, apareceu um curso de tarô, um anúncio de curso de tarô online, e pensei assim, eu vou tentar fazer esse curso. E eu comecei a fazer o curso, estudar as cartas, é um universo assim fantástico, porque expande a mente de uma forma impressionante. O simbolismo, tudo mais que representa o tarô. E O de lá conhecimento, foi o tudo. conhecimento que nos dá sobre a vida, não é? Porque o tarô traz muito isso. O tarô é vida, fala de vida e traz-nos um conhecimento imenso sobre a vida. Exatamente, sobre tudo, espiritualidade, trabalho, finanças, amor. É um universo que se expandiu, sabe? Como se eu entrasse em uma outra dimensão. E, nossa, é uma vez que a gente começa, o bichinho do tarô pica a gente fica infectado a vida toda. É uma coisa assim, só quem conhece gosta, sabe? É fantástico. Ou seja, tu já trabalhas com astrologia e, entretanto, começaste a estudar outros oráculos, tudo através do tarô, não é? Porque o tarô tem esse bichinho que nos fazer procurar mais e conhecer, querer conhecer outros oráculos e outras dinâmicas. Como é que foi essa iniciativa de entrares por outros oráculos para além do tarô e da astrologia? Então, como eu expliquei, foi bem inusitado. Eu conheci o tarô por ver colegas de turma abrirem as cartas, tirar um conselho, uma coisa assim. E apareceu um curso, fui fazer esse curso, daí conheci outros tipos de oráculos, passei a praticar eles, por exemplo, ahn, o tarô, o, o símbolo, a Baba Cigana, que é um oráculo fantástico, a Sibila, e por aí vai. Muitos outros oráculos que eu passei a estudar, conhecer, e por aí passei a praticar com eles, fazer a leitura com eles, junto com o tarô, e é uma leitura que engrandece muito. E é quase, Fantástico. são quase indissociáveis, não é? Porque nós começamos com o tarô e depois gostamos, eu falo por mim, não é? De assimilar os outros conhecimentos que temos, e tu principalmente, que tens da astrologia, da Sibila, do Lenormand, de tentar agregar todos esses conhecimentos para tentarmos perceber mais e saber mais e obter mais informação. Acontece do mesmo, por certo, acabas por fazer essa mistura. Exatamente, porque assim, o tarô já é completo. Se eu juntar outros oráculos, eu acredito que fica mais completo ainda, porque o tarô já é completo em si. Quando a gente acrescenta outros oráculos, eu acho que expande a leitura, porque a linguagem simbólica do tarô é completa, mas quando a gente junta outros oráculos, eu acho que dá mais detalhes, detalhes que o tarô não capta, entende? E eu acho que isso ajuda muito numa leitura, Exatamente, porque porque cada oráculo acaba por ter uma linguagem própria. É uma isso, segurança para nós e é uma confiança também para quem está à nossa frente, porque são dois oráculos a falarem exatamente a mesma coisa, a complementarem-se e a juntarem sim, informação, certo? mesmo.
fantástico. Também pelo fato de tem sempre situações onde o tarô expõe alguma situação, mas não totalmente. Aí o outro oráculo vem por trás e complementa a situação. Até mais completo do que o tarô, às vezes. Mais preciso, eu quero dizer. E é fantástico. Eu pratico muito os outros oráculos junto com o tarô, porque é muito interessante a gente ver como que a leitura simbólica se dá, entende? Porque cada oráculo tem seu próprio alfabeto. Então, quando a gente junta numa única questão, a gente tem uma leitura bem mais abrangente. E é uma coisa que eu amo, eu adoro. Pratico muitos métodos, crio novos métodos e vejo como os oráculos dissertam sobre a situação. E é fantástico, eu adoro. Estou sempre praticando, sempre vendo como o tarô se desenvolve, como o tarô do solar se desenvolve, a leitura. Eu acho que isso engrandece muito a consulta, porque a gente não fica refém de uma única coisa. A gente usa 2, 3 oráculos e a gente vê a historinha que se forma e complementa, sabe? E eu Faço uma sigo. comparação nisso que tu estás a dizer, porque eu tive uma cadeira de Direito e nessa cadeira de Direito nós estávamos as fontes do Direito. E eu costumo fazer essa comparação, essa analogia, que o tarot é como as fontes do Direito, onde confluem várias filosofias. Ou seja, tudo acaba por confluir ou se complementar também com o tarot. E compreendo perfeitamente o que estás a dizer. E é uma coisa que até me suscita curiosidade e que acho maravilhosa, porque a tua formação de base, a tua formação académica és biólogo, certo? Sim. Usas esse conhecimento também no tarô ou nos oráculos, ou o contrário, vais buscar o conhecimento do tarô e dos oráculos e acabas por aplicar na tua formação de base? Então, justamente, eu penso assim, quem é biólogo é curioso de natureza, porque estuda o ser humano, estuda os animais, o ecossistema, então é uma curiosidade que vem dentro da gente. E jogando isso pro tarô, eu digo por mim, eu sou muito curioso. Gosto de ler, de estudar, de ver como ocorre a diferença de leitura dos oráculos, e acho que isso contribui pela minha formação, de querer estudar, conhecer, comparar, e para ver como a diferença de um oráculo para outro, sabe? É uma área muito rica de conhecimento, de experiência, porque, como a gente conversou, muitas informações que são mostradas com os oráculos, e isso enriquece muito a leitura. E eu acredito que ajuda muito. Enriquece mesmo bastante a nossa leitura. Eu acho que quando somos tarólogos e gostamos tanto de estudar, e quando somos, até temos um bocadinho aquela veia da ciência, o sentido crítico, o espírito crítico, nós procuramos sempre perceber mais e saber mais e questionamos e queremos saber como é que funcionam estas dinâmicas, porque é que funciona, o que é que realmente me disse aqui, tirar a fotografia das tiragens para mais tarde compararmos. Portanto, isto equipara-se muito a tudo o que tu fizeste até aqui dentro da tua área, não é? Não há como tu não trazeres esse sentido crítico, essa necessidade de experimentar e de perceber e de saber mais para o tarô e para tudo o que tu estás a fazer. Ou seja, todos nós trazemos essa nossa experiência básica que somos para os oráculos, certo? Não há Exatamente. como se dissociar uma coisa da outra. E como é que surgiu? Ou seja, tu já falaste até um bocadinho do juntar de tantos oráculos e da maravilha que isso é e do conhecimento que isso nos traz, a segurança que passamos para os outros. Qual é o oráculo que gostas mais, que te cativa mais, que chama mais por ti, que te faz estudar mais? Então, o oráculo que eu mais gosto é o tarô. O tarô é o meu queridinho. Mas pelo fato de conhecer outros oráculos, de ter essa curiosidade de desenvolver, eu gosto muito do símbolo. O símbolo tem uma leitura fantástica, muito profunda e emocional. Em minhas pesquisas, eu notei que o tarô tem uma abrangência mais ampla. Por exemplo, aqui é a carta do Papa, do tarô, que simboliza a organização, planos, planejamentos, a lei da ordem da sociedade. Ok. Com o símbolo, eu posso fazer associação com o mestre,
que é no símbolo, essa carta aqui simboliza Saturno. Saturno é organização, responsabilidade, fidelidade e tudo mais. Então, a linguagem simbólica aqui casa muito bem. Com a vovó cigana, eu posso associar com a igreja e com o pente. O pente tem um simbolismo de você pentear o cabelo e tirar os nós, ou seja, de organizar a situação, deixar correta e visível. Já a igreja tem um simbolismo de acordos de organização. Então, são simbolismos que casam muito com o tarô. E também temos no Lenormand o navio. O navio simboliza diálogo, conversa, estudos, aquela parte mais intelectual que nós temos, e casa muito com o Papa do Tarot. Por último, a Sibila é o literato. Literato é o estudioso, é o que gosta de conversar, tem papos intelectuais, gosta de desenvolver, de organizar a vida. Então, a gente vê pela linguagem simbólica que tem uma certa semelhança. Cada um da sua forma, mas tem uma certa semelhança. E é isso que me causa muito fascínio, porque, apesar da linguagem ser parecida, eles têm um caminho diferente, sabe? Mas E existe uma linha que é comum a todos, existe uma ainda que linha todos eles se expressem de maneira diferente, ou seja, ainda que todos eles tenham uma figura diferente na forma de expressar, mas a linha está lá, o pensamento base está lá, não é? exato. E acho que isso expande muito a leitura, sabe? Pois dá elementos que o tarot não dá, e outros oráculos também não dão. E Não acho só que, expande a leitura, como expande a nossa narrativa e a nossa forma de interpretar e de compreender mesmo o próprio tarot. Portanto, é sempre um agregar e um juntar de conhecimento, não é? uhum, exatamente. E no método, quando a gente abre um método de algum tipo, espiritual, emocional, financeiro, a gente vê que as cartas apontam situações mais profundas. Por exemplo, em meus estudos, eu notei que o símbolo tem uma linguagem mais emocional. Ele expõe coisas do coração, uma leitura bem mais interna. Contudo, eu notei que a vovó cigana e o Lenormand apontam mais questões materiais, práticas da vida, rápidas, de perguntas: vou sair amanhã, enfim, uma situação, vou vender a casa, é mais prático, porque a linguagem dele é mais simples. Não que seja mais pior, não que seja menos valia, mas que é mais direto. O tarô é o oráculo que abrange todas as áreas de tudo. E é uma coisa que eu notei em meus estudos. E abrange certas áreas. Não que funcione só para essas áreas, mas que o contexto simbólico dele, na minha opinião, aponta para certas áreas específicas. Ou seja, fazer uma leitura recorrendo a diversos oráculos vai, nos diferentes temas, especificar muito melhor. Portanto, se calhar para um contexto financeiro, um oráculo e o tarô será melhor, para outro tipo de contexto será outro oráculo e o tarô, certo? Vai haver uma complementaridade a nível de informação. Uhum. Eu só preciso deixar claro aqui que eu não estou dizendo que um oráculo é para tal coisa e outro é para tal coisa. Eu estou dizendo que na A minha leitura, linguagem. eu senti que a linguagem conversa mais, vamos supor, a vovó cigana conversa mais comigo sobre o espiritual, pela leitura dele. Tem uma carta na vovó cigana que é o cachimbo, que fala da espera, da paciência, e é uma carta bem espiritual. Se a gente pegar o símbolo, E eu tens estou com toda a bastante. razão, porque nós para conseguirmos esperar e para termos paciência, nós temos que ter uma maturidade, ou seja, uma espiritualidade já mais evoluída, porque senão nós não vamos conseguir esperar. E de lá está, e temos a temperança que é a dor da espera, não é? Exatamente. Tem uma carta aqui muito espiritualizada, por exemplo. Eu posso também associar ao Papa o mestre, sabe? Que fala de acolher, de escutar, de conversar. E eu sinto que é um oráculo que conversa comigo mais emocional. É um oráculo bem profundo que mostra as feridas, assim, por dizer, de tão profundo que ele é. Então eu gosto de associar mais ao emocional.
Se é um Mas oráculo que te vai a mostrar mais parte as feridas e a parte emocional, o que está cá dentro, então é um oráculo que dá perfeitamente bem para fazer terapia, certo? Porque no fundo a terapia é isso, é nós que tentarmos perceber, e é muitas das vezes por isso que procuramos o aconselhamento e procuramos ajuda, para tentar perceber as nossas feridas, para tentar perceber o que é que se está a passar e porque é que eu reajo tão mal a uma determinada situação ou porque é que não consigo ultrapassar determinada situação, certo? exatamente, por exemplo, aqui, eu separei aqui duas cartas, bem fortes. Aqui, essa carta aqui fala da briga. Se você reparar, é Marte com Vênus, a briga, o duelo. Esse aqui também é outra carta de duelo, que é Sol com Marte. A gente vê o intuito de debater, de brigar, né? Que o símbolo explica muito bem isso. E quando eu abro o símbolo e penso, nossa, que tapa na cara que foi, porque é muito profundo. Eu amo. A terapia é fantástico. Justamente porque o símbolo, a origem dele é mais de terapia mesmo. O próprio autor, o alemão Peter, ele designou isso, esse oráculo, aquele astrólogo. Então ele juntou nas cartas os símbolos da astrologia, os planetas, os signos, para poder decifrar melhor o que o cliente da astrologia quer se expressar, sabe? Em suas consultas, ele analisando os aspectos, tudo, ele criou esse oráculo pelo que ele recebia de feedback dos clientes, sabe? E pelo símbolo dele, eu acho muito, muito profundo. Não é para amadores esse oráculo, porque as imagens dele são bem, bem fortes, sabe? E as conjugações que aí aparecem também, eu vou-te falar por mim, porque eu tenho Marte conjunto ao Sol a muito poucos graus na casa natal, portanto é uma coisa que às vezes me traz algumas complicações e que me faz ter que ter muita calma para não ter atitudes impensadas. E daí que Sim, sim, é muito espiritual, é muito espiritualizada a nossa maneira de ser e de estar para compreender isto e agir de maneira diferente àquilo que nós estamos habituados a agir ou que temos tendência de agir. Portanto, o oráculo Symbolon falar disso faz todo o sentido na nossa percepção e compreensão daquilo que eu sou e de como é que eu reajo. Portanto, a terapia faz uma terapia mais completa, porque a maior parte das vezes, ou quase sempre, nós não temos noção destas nossas características, porque não são faladas, só quando procuramos é que nós passamos a ter essa noção, certo? E, exatamente. e, Exatamente. E em relação ao Lenormand e ao Tarot, fala-me dessa combinação. Tu que estudas isso e que tens tanto prazer e que passas esse prazer na forma como estudas isso, que é maravilhoso de assistir, o que é que tu tens notado na combinação do Tarot com o Lenormand? Perfeito. Um, eu sinto que se eu juntar outros oráculos junto com o tarô, engrandece a leitura. Como a gente explicou, a gente conversou, existem situações onde o tarô não pega totalmente a questão, ele pega o grosso. O que causa o bloqueio é isso aqui. Mas outros oráculos, eu uso mais o Lenormand por ser um oráculo mais eu tenho um pouco mais de habilidade de treino, e ele complementa. Eu sinto que ele complementa a leitura. Talvez mostrando a origem da situação, talvez complementando o que o tarô está a dizer. E desde então eu tenho usado o símbolo, a sibila, o que minha intuição pedia para usar, eu uso. Mas o que eu uso sempre é o tarô e o Lenormand. E acho que, como a gente conversou, engrandece a leitura, deixa mais profundo, o contato com o consulente se torna mais forte, porque a gente observa situações além do que ele percebe, sabe? É uma questão E até quase de empatia, não é? Nós conseguimos até empatizar e criar um rapport melhor com o nosso consulente, porque nós conseguimos compreender de outra maneira, através daquilo que está nas aberturas que vamos fazendo, o que é que se passa com aquela pessoa. E às vezes nós, quando estamos no olho do furacão, por assim dizer, nós não temos, porque não conseguimos ter essa percepção. Estamos tão toldados com as nossas emoções que não conseguimos perceber de que lado é que está a razão ou não, o que é que podemos ou não fazer, e ficamos sempre ali numa dúvida e às vezes a cometer sempre o mesmo erro, e nós não cometemos o mesmo erro porque sejamos tolinhos, certo? Mas simplesmente porque não sabemos fazer melhor. Portanto, isso vai trazer uma complementaridade e uma grandiosidade muito melhor até na formação do elo entre o consulente e o paciente. Sentes também isso?
Sim, exatamente. Eu penso mesmo, porque quando a gente usa outros oráculos, eu acredito que expande a conexão com o nosso consulente, porque é, cada oráculo tem a sua linguagem. Então, quando a gente usa em uma mandala, em um método, surgem informações, surgem insights que o consulente nem pensava, algo bem mais interno. Eu falei, nossa, realmente isso faz sentido. Eu passo por isso, eu penso dessa forma, eu ajo assim. Aí tem o feedback, tem o toque, o time, né? Realmente isso, eu faço isso e é errado fazer isso, entende? Acho que ajuda nesse time, nessa Nessa ligação, né? percepção, nessa compreensão do outro. E falaste uma coisa Compreensão, que realmente exato. também Yang fala disso, que é através das imagens. As imagens que nos aparecem expressas a nível da simbologia, os insights que essas imagens nos trazem, a nível das combinações, são extremamente importantes na percepção do outro, logo na forma como o outro vai ser entendido e sentir-se entendido, e na forma como vai estabelecer essa ligação, aceitar e compreender e até mudar os seus registros, não é? O que é uma riqueza, é a melhor coisa que nos pode acontecer, é dar boas notícias e quem está do lado de lá compreender o que é que pode fazer perante determinada situação e mudar ou aceitar ou, enfim, dar o uso que tiver que dar, mas dar um bom uso, não é? Exatamente, exatamente. O Lenormand acaba por ser também um oráculo tido como muito fala do que quer, fala daquilo que sente que tem a necessidade de falar, não é? Que nos chama a atenção para coisas que às vezes o tarot não. O tarot fala-nos de tudo. O tarot é um livro aberto que realmente nos fala de tudo. Mas o Lenormand vai trazer essa questão de toma atenção aqui. Tu não estás a tomar atenção neste sentido. Isso acaba por ser uma mais-valia, não achas? Concordo. Porque tem coisas que o tarô fica refém de uma situação, então não consegue expandir a leitura. Então, eu acredito que expanda, assim, muito a leitura. Tu vens cá fazer consultas, o que vai ser maravilhoso, e já temos algumas reservas das tuas consultas, já temos marcações de tudo, o que é maravilhoso, estou extremamente entusiasmada, que vais fazer recurso realmente do tarot e do Lenormand. O que é que nós podemos esperar de uma consulta? Devemos ir aflitos, podemos ir com toda a calma do mundo, porque já tu és uma pessoa extremamente calma, extremamente empática, muito querido, o que facilita logo o processo, não é? Porque o entrarmos numa consulta para tentar perceber o que é que se está a passar connosco nunca é um processo fácil, é quase como irmos ao médico, não é? O que é que nós podemos esperar de uma consulta dessas? Pode esperar muito autoconhecimento, muito autoentendimento, uma vez que nós temos situações que não entendemos o que está causando, o que está acontecendo, ou às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Então, os oráculos junto com o tarô expandem a mente, sabe? Dão um norte para a gente do que está causando. Como a gente conversou hoje, cada oráculo tem o seu universo simbólico. E quando junta outros oráculos, forma uma historinha. Você está assim, está assado, o que causa é isso. Você não está agindo corretamente, ou o outro não está agindo corretamente, ou, enfim, a carta vai dizer o que está acontecendo. Acho que é só Mas, passado, porque o passado já não volta, quem vive passado é museu, vamos andar para a frente, está na altura de se trabalhar, está na altura de perceber o que é que vem. exato, Portanto, nós acabamos por fazer terapia, não é? Por dar àquela pessoa um entendimento diferente daquilo que ela está a passar na vida dela naquele momento, um entendimento até mais completo, porque fazemos recurso de diferentes oráculos, certo? Vais trazer também os outros oráculos, vais trazer o Lenormand, vais trazer as Sibilas, e vais trazer o da vovó cigana, vais trazer o tarô, vais trazer os oráculos todos para poderes deixar o teu consulente à vontade e poderes fazer a tua terapia consoante a necessidade? com certeza. Eu acho que cada caso é um caso. O que a intuição pedir para usar, a gente usa. Mas eu gosto de todos. Cada um tem sua linguagem peculiar e eu não vou usar todos os oráculos de uma vez, porque aí vai bagunçar a leitura. Tem que eleger um ou dois, três no máximo. E com certeza vou levar, vou ver a situação, vou ver o que o cliente gostaria de saber, qual a situação dele,
e a partir dele eu pego oráculos e possa conversar melhor com ele e abro. Achei E maravilhoso estares a dizer, porque realmente é verdade que cada caso é um caso. E a facilidade ou o que nos ajuda no facto de saber mais oráculos é exatamente isso. É nós percebermos este oráculo, vai-me falar mais ao coração, como tu estavas a falar, vai-me falar mais das emoções, daquela parte mais interna daquela pessoa, e se calhar é isto que ela precisa nesta compreensão a nível emocional. Se estivermos a falar de uma parte financeira, se calhar outro oráculo vai trabalhar mais aquela parte financeira e vai nos ajudar numa compreensão melhor. Portanto, é uma riqueza muito maior do que se trabalhar só com um oráculo, tanto para nós, pela segurança que nos dá e na forma como passamos a informação, como para quem está lá à frente. Portanto, espero-nos consultas e momentos extremamente ricos e de evolução, certo? sim, exatamente. Isso expande muito a leitura, uma vez que a gente não fica refém de um único alfabeto simbólico. Eu testo muitos oráculos para ter essa certeza de que funciona. Pegar o tarô, o símbolo, Lenormand, juntar tudo, funciona. É uma ideia nova, inédita, as pessoas geralmente usam só um oráculo em tudo. Pensei, não, eu vou dar uma olhadinha, o que acontece, se realmente funciona, se é plausível usar dessa forma. E nos meus atendimentos aqui no Brasil, eu uso dessa forma os métodos, a mandala, e é incrível que os oráculos dão aquele pois, tarará, dá aquela coisa que o tarô não dá. E isso, nossa, me deixa muito feliz, porque a gente consegue chegar no X da questão. O que causa o que você está fazendo, o que você está almejando é isso, e a gente conversa. Se é possível, se não é possível, se está errado, se está certo, como fazer da melhor forma. E eu acho que é um bônus, é um upgrade fantástico na leitura, sabe? E desde então eu faço tudo com os oráculos. Oráculos são meus filhos. Eu levo eles para todo canto, pratico muito, leio, estudo, leio muito tarô, os livros, pesquiso muito e pratico muito. E Eu acho que é tu és um uma, apaixonado pelo saber, tu és um apaixonado pelo conhecimento e isso faz toda a diferença, porque queremos dar sempre o nosso melhor naquilo que estamos a fazer, queremos compreender o outro da melhor forma, queremos que a nossa consulta seja a mais esclarecedora e que ajude realmente aquela pessoa. É essa a vantagem de se usar diferentes oráculos e a fazer exatamente isso que tu dizes, a testar, porque eu não considero que seja uma perda de tempo todo o tempo que nós perdemos a estudar e a testar, mas eu considero que somos sempre mais ricos, com uma visão completamente diferente. Sentes o mesmo? sim, exatamente. Eu penso assim também, porque expande a leitura, né? Então, ajuda a desatar alguns nós, porque o tarô expõe a questão. Às vezes a gente tem dúvida, tá? Mas como assim? Aí os outros oráculos fecham essa frase, complementam a frase. Então, o que causa é esse se isso, tal, tal. A gente conversa, vê a mandala, vê outros métodos e complementa a questão e auxilia da melhor forma. O consulente contribui com ele na leitura, acolhe, conversa, veja o que está acontecendo, o que pode ser feito e também o que não fazer, que é o importante, que é o conselho, o que não fazer ou como fazer. E engrandece muito a leitura, de fato. Eu também acho maravilhoso todo esse conhecimento que se vai agregando e que nós vamos juntando e essa vontade sempre de saber e de aprender mais e de partilhar, porque é isso que nós fazemos sempre quando há as formações e quando há os nossos encontros, são estas partilhas, as partilhas do agora junto assim, estou a estudar ou outra coisa, descobri aquilo, o que é que achas desta minha percepção, o que é que achas deste estudo que eu estou a desenvolver? Isso enriquece-nos de uma forma maravilhosa e contigo temos feito partilhas maravilhosas, porque também adoras estudar. Eu acho que quem está neste mundo tem que gostar realmente de estudar, tem que gostar de testar, tem que gostar de perceber, tem que gostar de. Tem que ter curiosidade, porque sem curiosidade não Exato. funciona, certo? Uhum. Uhum. É isso mesmo. Sentes tu, Viola, e Curiosidade. acabamos por ser um cientista, acho que é a combinação perfeita, não é? Sim, então, o que move o estudo do tarô, sem dúvida, é curiosidade. Curiosidade é o que move o mundo, sabe? Já diziam. Curiosidade de estudar, de ler, de conhecer, de viajar, tudo isso contribui no estudo de qualquer coisa que você vinha fazer. Direito, medicina, tem que gostar do que faz.
Se tu não gostar do que faz, é perda de tempo. Você tá lá gastando tempo sem aprender nada, sabe? E, sim, de fato, sem dúvida, expande quem tem curiosidade, quem tem vontade de estudar, de conhecer. Diria que o destino ajuda aquele que tem vontade, que tem o intuito de conhecer, de saber, de compartilhar. E acho que acho que é isso. É um positivo você buscar realmente aquilo que você deseja. Tarô, astrologia, medicina, biologia, direito. Acho que a gente tem que seguir o nosso coração sempre, o que nossa alma pede. Eu acho que isso é o mais importante da vida. Também Fazer alguma concordo. coisa que a gente não está acostumado, ou não está com vontade de fazer, porque os pais pediram para fazer isso, meu marido pediu para fazer tal coisa. Não, tens que fazer aquilo que realmente gosta de fazer, porque o que dá prazer na vida é a curiosidade e o que a gente gosta de fazer. Isso é o que dá prazer. É o que nos faz mover, não é? Sentirmos prazer naquilo que fazemos. Eu costumo dizer que eu não trabalho. Porquê? Porque eu gosto tanto daquilo que faço, sinto-me sempre tão completa naquilo que faço, compreender o outro, perceber o outro, fazer a terapia através das cartas, dos diferentes oráculos, que não sinto como trabalho, sinto como um prazer, até porque nós aprendemos a cada consulta. A cada consulta Sim, temos novos modelos, temos novas maneiras de ver. Portanto, é o nosso testar, é o nosso estudo, e isto é um prazer. Eu sempre senti isso contigo, esse amor pelo saber, pelo conhecer, pelo perceber mais, perceber como é que vou chegar ao outro da melhor forma, como é que vou aconselhar da melhor forma. A responsabilidade. Eu acho que é isso que tu tens, é uma grande noção e sentido de responsabilidade na forma como estás a trabalhar com o outro, na forma como tu és uma figura de autoridade e estás a sugestionar o outro, certo? Também tem sido isso que tem movimentado e tem movido um bocadinho todo este teu estudo e toda esta tua vontade de no conhecer e no saber, não é? exatamente, exatamente. O mais importante é a gente tentar entender o outro, o consulente, porque todos nós temos problemas. Isso é fato, seja no amor, seja no trabalho, seja na família. Ninguém é isento de problemas. Então, a nossa missão como tarólogos é acolher o consulente e ver o que está acontecendo, o que está causando, se é alguém, se é externo, se é interno, e a gente vê como a gente pode resolver isso. Muitas vezes, até com uma conversa, um papo, a gente ajuda essa pessoa, dá ânimo para ela. Porque muitas vezes é questão emocional mesmo, sabe? Em muitos casos é falta de iniciativa, falta de, ai, poxa, ninguém me apoia, ou poxa, ninguém me estimula a estudar, a fazer. Então um dos nossos papéis é acolher e ajudar, sabe? Porque às vezes uma única palavra já muda toda a situação. Falei, nossa, que bom que você pensa assim, então eu vou seguir em frente, sabe? E às vezes uma palavra a gente muda toda uma vida. A gente estimula a pessoa a expandir na vida. E é isso que o oráculo também nos propõe. A gente ver o que está acontecendo, acolher o consulente e ajudá-lo a resolver o problema. Ajudá-la a ser E melhor, ajudá-la a seguir o seu caminho, ajudá-la a encontrar aquilo que todos nós estamos, não é? Na procura do caminho melhor, na procura do que é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer. Portanto, o oráculo traz-nos muito isso e é um conhecimento fantástico e maravilhoso. E eu tenho tido o prazer de partilhar esse caminho contigo e temos tido realmente conversas maravilhosas nesse sentido e partilhas maravilhosas nesse sentido, o que nos tem acrescentado muito. Neste teu percurso que tu fizeste ou que tens feito até aqui e que por certo vais continuar a fazer, porque quando nós começamos nunca mais largamos, parece um vício, não é? Ao que é que tu dedicas mais tempo ou o que é que te apaixonou mais neste percurso todo? Isabel, o que eu mais me apaixono é a leitura simbólica. É como se diz, como a situação se vai, sabe? Como as pessoas vão receber essa resposta, sabe? Porque o tarô e os oráculos são assim, falam mesmo, mostram tudo, não escondem nada. Às vezes é difícil de ver, sabe? Falar com o consulente é uma coisa muito difícil. A gente vê morte, a gente vê
não, o emprego, você realmente vai perder esse emprego, ou não, essa pessoa não volta. E como dizer isso? O oráculo é muito profundo, E eu, muito, ele toca em feridas bem profundas. Então, é muito importante a gente conversar com o consulente, acolher ele e falar com toda a calma, não, não vai ser agora, mas no futuro vai ocorrer outra oportunidade. Não perca o foco, não perca a vontade de continuar, porque a gente perde uma vez e conquista outras, né? Tudo isso é o processo da vida. Perder, ganhar é o processo da vida. E o que eu tenho notado é que as pessoas são relutantes na perda, né? Toda morte tem uma torre, toda uma atitude tem um resultado. Então, a, o que a gente precisa fazer com o consulente é fazê-lo aceitar, fazê-lo acreditar em outra situação no futuro, que o futuro pode ser positivo dependendo dele. Então, o principal é isso, sabe? Eu amo isso, eu adoro conversar, adoro ajudar o outro, aconselhar o outro. Isso me ajuda muito, me engrandece muito espiritualmente quando eu ajudo o outro. Eu aprendo muito em consulta. Eu vejo uma situação em mim, às vezes é até uma, nossa, eu tenho que, sabe quando você se vê no cliente numa situação? É exatamente isso. Eu olho assim, nossa, parece é para ele e para mim também a resposta, sabe? Aí a gente olha a situação e aprende com o outro, sabe? Eu gosto muito de observar as pessoas à minha volta e eu aprendo muito com o que elas fazem, o que não deve fazer ou como deve fazer. Eu acho que o principal é isso, você observar as pessoas à volta e, nossa, isso é uma qualidade que eu gosto. Eu vou agir dessa forma. Ou não, fulano agiu assim, eu não gosto, então eu não vou agir que nem fulano. E é uma coisa que acho que ajuda muito no amadurecimento. Você ter esse autocuidado de analisar suas posturas, como você está falando com o outro, se machuca, se não machuca, se é correto, se está falando mal, falando bem. Eu acho que a pessoa tem que observar isso e tentar se corrigir. Eu acho que o papel da espiritualidade, da evolução, é você ver os seus erros e corrigi-lo. Isso é autoconhecimento. Você focar sua energia onde você está agindo errado, ou o que te falam, ou o que você mesmo percebe que está agindo errado, e você se corrigir. Esse é o primeiro passo do autoconhecimento. E uma vez que você começa a agir dessa forma, se corrigindo, é uma coisa para a vida toda. Porque toda atitude que você tem errada, você para, não, preciso consertar isso, eu agi errado com você. A gente liga essa chavinha, a gente começa a construir esses padrões, e é bem, bem positivo. é maravilhoso, eu sinto exatamente o mesmo que tu estás a dizer e eu chego à conclusão, eu posso dizer já mais à frente, que já estou mais à frente, que todo o meu crescimento e o ser aquilo que sou tem sido exatamente isso. Porque isso que tu estás a dizer que é o mais fácil, não é, é o mais difícil para nós falar, chegar àquela pessoa. Eu costumo dizer que nós temos que falar a linguagem do outro, nós temos que ser verdadeiramente empáticos, nós temos que construir realmente rapport, nós temos que perceber qual é aquela realidade, porque aquela realidade é muito pessoal. E era exatamente o que tu estavas a dizer: os erros dos outros, os acertos dos outros, são os melhores modelos que nós podemos ter. Por muito que a gente goste de estar aqui e dar só notícias boas e dizer que vai ser tudo maravilhoso, mas isso não é a vida, infelizmente. Nós também temos que falar daquilo que não está tão certo e que nós podemos melhorar, ou naquilo que não está tão certo e temos que corrigir, fazer de novo, voltar a tentar. Esta é a parte mais difícil. Como é que vão aceitar? Como é que eu posso falar com aquela pessoa? Saber o momento de falar, saber o momento de calar, saber o que é que eu posso dizer por forma a que ela entenda e como é que eu vou dizer. E isso é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho maravilhoso que, graças a Deus, cada vez se começa a fazer mais no mundo dos oráculos. O mais importante é como passar a mensagem, não é nem a mensagem, às vezes é um não. Mas se você falar um não delicadamente, esse não se torna mais aceitável. Entende? Eu acredito muito nisso. Não é a mensagem, é como é passada a mensagem. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas a cada vez que nós melhoramos e aperfeiçoamos, isto traz-nos um enriquecimento e uma gratificação imensa, incomparável, não é? Sente-se o mesmo, essa gratificação, aquela coisa de senti-me ótima agora. Sim, exatamente. Quando a gente faz entender a mensagem ao consulente e ele nos escuta,
Nossa, é fantástico, porque a gente sente que a nossa missão foi feita, a nossa mensagem foi passada e entendida e absorvida. Sem dúvida, precisa de muito autoconhecimento para poder entender. Eu acredito que quando o consulente nos escuta e absorve o que a gente está a dizer, isso para a gente é um presente, porque a gente sente que nossa missão foi cumprida com esse consulente, sabe? A gente sente que a mensagem espiritual chegou no consulente. Então, isso me deixa muito feliz. Juan, Acredito. que conselho darias a quem se está a iniciar no tarô? Porque quem se está a iniciar, a maior parte das vezes acaba por passar por tanta dificuldade, quer seja na compreensão dos arcanos, quer seja na forma como começa a iniciar as suas terapias, as suas leituras. Que conselho é que darias? O conselho que eu posso dar, que é um conselho de ouro, é pratiquem. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Pratique de manhã, de tarde, de noite. Mesmo que você não saiba, ai, não sei o que é o diabo, o que é a roda da fortuna, pratique. Tu faz um jogo, pega o livrinho e olha. Ah, ok. Porque aí você cria o elo, é, a síntese entre o que está vendo e o que você leu. Você cria, eu já vi a roda aqui nessa casa, quer dizer isso. Então, se tiver numa outra casa, a linguagem vai ser parecida. Mas o que eu prezo muito é a prática. A prática leva à perfeição. Já diziam por aí. A prática leva à perfeição. Então, pratiquem muito, muito. Há muitos métodos disponíveis na rede, em bons livros, e pratiquem. Um E outro que conselho que eu posso dar também é você ler bons livros. Não fique refém de um livro só, de um autor só. Leia todos que você puder. Todos os autores darão algum bônus. Nossa, ele falou tal coisa, mas o outro falou também outra coisa. Então você junta. Ter esse senso crítico é muito importante para quem estuda tarô e qualquer coisa. Saber, não, essa pessoa aqui fala uma coisa que eu não gostei. Esse daqui fala algo que tem a ver com o que eu penso. Ok. O importante é ter o senso crítico, não ficar refém. Porque minha professora falou para ler só esse livro. Não. Leia 1, 2, 3, 10 livros que você puder, tiver acesso, porque isso tudo vai expandir tua mente. Além de praticar, 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 sobre tudo. Eu gosto de fazer uma coisa, eu pratico muito com a mídia. Eu vejo um noticiário, vejo famosos, enfim. Eu abro o jogo, vejo o desenrolar da situação e a própria mídia, no futuro breve, vai dizer: nossa, deu isso aqui, aconteceu aquilo ali, interessante. A leitura bateu, então quer dizer que esse arcano simboliza aquilo lá. Aí por aí a gente vai. É uma leitura, é um estudo rápido, porque a mídia é rápida, notícia, guerra da Ucrânia, tudo é muito rápido. Então a gente abre o tarô, vê, tira foto, anota, depois confere. Não, realmente aconteceu isso, porque causou aquilo lá, essa aqui, carta estava aqui, e eu gosto muito. É uma leitura, é um estudo rápido, porque notícia vem e vai, é muito rápido, que acontece tudo muito rapidamente. E é um estudo real, porque são casos reais. A gente abre o tarozinho, pega uma, duas, três cartas, ou um método, e analisa a situação e espera acontecer. Aí quando acontece, a gente vê o jogo e, realmente estava certo. O tarô nunca erra. A gente que pode ler o símbolo erroneamente, mas o tarô nunca erra. Quem erra são os tarólogos na leitura. Mas o conselho que eu dou é isso: leia o livro que você puder ter, ler e pratique muito. achei maravilhosos os conselhos. É maravilhoso ser-se curioso e perceber-se e ler-se de diferentes autores, porque cada autor vai ter uma percepção tal. Portanto, eu acho que os teus conselhos são maravilhosos. É maravilhoso todo o conhecimento que o Tarot nos dá. Sim, o tarô é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta divina que veio para a Terra para nos orientar, porque é o contato direto com alguma divindade, um ser celestial. Não sei como ocorre, só sei que tudo que o tarô mostra é verdade e acontece. Porque o Como não tarot só. também, exatamente, porque o tarot também não tem religião, não é? O tarot Sim.
Ele é livre. Eu vou dar mais um conselho. Estude tarô e também estude um pouco de tudo. Um pouco de psicologia, um pouco de história, um pouco de geografia, porque contribui muito. O contexto social de cada pessoa, de cada região, contribui para a leitura. Uma pessoa do norte do país tem uma sociologia diferente do sul do país, e isso contribui, entendendo como funciona. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país enorme. O Nordeste, o Norte tem toda uma estrutura peculiar do Sul. Então, entendendo essas diferenças de hábitos, tudo, eu acho que expande, porque a gente fica refém da nossa cultura local, da cidade, do estado, da região que a gente nasce e vive. Então, é muito importante a gente expandir o olhar, sabe? E acho que isso contribui um pouco na leitura, uma vez que a gente entende o contexto social do nosso cliente, seja de onde for. É o que a gente falou, o tarô mostra tudo. A gente que não entende a codificação que ele dá, requer conhecimento extra tarô, história, geografia, sociologia, para poder incrementar a leitura, porque o tarô mostra Biologia. biologia, psicologia, e o que basta a nós é conhecer um pouco de tudo, porque o tarô é tudo nas cartas. Tarô é Tarô é vida, tudo, não é? tudo, tudo. Tarô é vida, tarô é tudo. Ele é fantástico, é um oráculo que eu me apaixonei assim e passei a vida toda estudando, praticando, atendendo, é uma coisa que me preenche, sabe? Ajudar o outro me preenche. Eu me sinto muito bem, muito realizado quando o cliente entende a situação dele e sabe como sair dessa situação. Quando o cliente entende isso, vem, nossa, eu cumpri minha missão. Me sinto realizado, porque a pessoa vai sair do consultório sabendo o que causou e como sair disso, ou como melhorar de vida, ou o que não fazer. Às vezes a gente até pode estar bem de vida, mas entendendo como funciona tal coisa no dinheiro, está gastando muito, a pessoa não sabe que está gastando muito, aí já, nossa, vou ter que economizar um pouco. Aí já tem esse insight da consulta. Até Uma porque, já que atitude. estás a falar nisso, e esse assunto é extremamente importante, porque muitas das vezes o gastar muito pode ser uma compensação emocional. E a pessoa, Sim, quando está naquele ciclo, não tem a noção ou não tem a percepção de que aquilo pode ser uma compensação emocional. E a partir do momento em que exatamente. nós temos essa noção, nós vamos poder trabalhar isso. Uhum. Perfeito, exatamente isso. Quando a gente dá o consulente a chavinha para ele virar, nossa, aí ele desperta totalmente para a situação. Às vezes a gente tem atitudes inconscientes que a gente nem pensa o que causa, o que faz, é automático nosso. Então, quando a gente aponta isso para o consulente e ele entende, ele capta o que tá dizendo e tenta mudar, é fantástico. E aí que a gente percebe que o recado foi dado, que estamos no caminho certo. O que é maravilhoso. Juan, muito obrigada por este bocadinho. Foi um prazer estar aqui contigo, voltar a falar sobre estes temas que para nós são tão queridos e que nos enriquecem e engrandecem tanto. Muito, muito, muito grata. Espero por ti em breve cá em Portugal para uma Com sessão de certeza. consultas maravilhosas, porque vai ser muito enriquecedor. Portanto, quem ainda não se inscreveu, não perca, porque já existem muito poucas vagas. Isabel, obrigado pelo convite, pela essa conversa maravilhosa que a gente sempre tem, bem profundas, bem reveladoras. Aguardo você que assistiu até agora o vídeo, pelo interesse, agradeço pelo interesse, pelo carinho, e espero vê-los em Setúbal, final de abril, atendendo, conversando, batendo papo, dando um beijinho, abraçando. Foi um prazer enorme, Isabel, muito obrigado. E que venham outras, muito mais coisas pela frente. Muito obrigado. E virão, porque nós não vamos ficar por aqui sem dúvida, não é? Tchau, beijinhos, obrigada.